Boa tarde. Animação pura, hein, gente? A gente começando segunda-feira. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nós vamos ler hoje Josué, desculpa, Josué capítulo 7 e Josué capítulo 8. Nós vamos ler uma história. Nós lemos ontem a queda de Jericó, que é muito famosa. Mas muitas pessoas não conhecem essa parte, essa continuação do que acontece logo depois, a batalha seguinte, depois da queda de Jericó, que é uma cidade muito maior, mais fortificada, por causa da desobediência. Nós vamos ler aqui o que vai acontecer com o povo de Israel. E hoje mesmo a gente estava falando sobre estratégia de guerra. Às vezes a gente ganha grandes batalhas na nossa vida, a gente rompe, sabe, com alguns vícios, com coisas tão difíceis, e de repente pequenas batalhas da nossa vida a gente ignora, não ora direito no jejum, não ouve a Deus, e nessas pequenas batalhas a gente acaba sendo derrotado. Então não importa se a batalha é grande ou é pequena, precisamos ouvir o Senhor. Amém? Vamos lá? Josué capítulo 7 vai dizer: Ai, que é o nome da cidade, derrota os israelitas. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Gente, um homem comprometeu toda uma nação. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a terra de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo mundo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Como que o povo acaba de conquistar Jericó? Uma cidade que tinha milhares, eu não lembro agora quantos habitantes, mas era assim, muito maior. E aí eles vão e perdem. Só que eles não enviaram todo mundo, enviaram só 3. E aí o medo já vem. Gente, como a gente esquece facilmente das vitórias de Deus na nossa vida, né? Vamos lá, vamos continuar. E por causa de um homem, 36 morrem. Às vezes por causa de uma decisão nossa, muitas coisas acontecem, né? De uma forma negativa. Vamos lá. Versículo 6. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem o que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então o que será da honra do teu grande nome? A gente é tão assim igual Josué, né? Esquece tudo. Senhor, Deus já tinha falado que ia dar a terra, Deus já tinha... Gente, Deus tinha acabado de poucos dias aberto um rio parou para eles passar. Tinha dado uma grande vitória, mas que nós ser humaninho é? Uma derrota. Ai, Deus, porque o Senhor fez? Que era melhor ter ficado lá, era melhor nem ter começado a servir o Senhor, porque se ia dar... Mas não, o problema não é Josué não, gente. O problema somos nós. Ele ficou bravo com nós mesmos. Mas vamos lá. Josué capítulo 7. Agora nós vamos ler o versículo 10. Mas o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se e ordene ao povo que se purifique, a fim de preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seu meio
esses objetos. Deus tinha dado uma ordem. Às vezes Deus dá ordem, a gente não quer obedecer na íntegra. E aí a gente fica falando, ai Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não, porque a gente está em desobediência. Então a gente tem que se consertar com o que está errado. É para nós mesmo, é para mim mesmo essa palavra, para você, para todos nós. Versículo 14. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é ocupado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou, que foi separado para a destruição, será queimado com tudo o que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Agora nós vamos saber o pecado de Acã. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei, né? Tudo começa com desejo, tanto que os tomei para mim. Então, escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda, encontraram escondidos ali os seus bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tornaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo quanto pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, porque você trouxe desgraça sobre nós, agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Então, a gente precisa entender algumas coisas na palavra de Deus. Eles viviam numa sociedade não como nossa, organizada. Imagina, aquelas 36 vidas de diversas tribos que tinham sido mortas por causa do pecado de Acã. Poderia acontecer até guerras civis entre eles, entre Israel. Eram milhares de pessoas. Então Deus sempre, às vezes a gente fala, meu Deus, mas que severidade de Deus, não. Deus sempre vai extirpar o mal da melhor forma. E a gente precisa entender isso. Às vezes o Senhor nos dá umas ordens que não faz sentido no momento, só obedeça. Porque quando nós obedecemos, a gente, às vezes, né, o pastor diz, o que eu faço agora você não está entendendo, mas depois tudo vai fazer sentido. Então quando você lê a palavra, não ache que Deus é um Deus ruim, não. Deus faz da melhor forma sempre. Amém? Bora lá ler agora Josué capítulo 8. Os israelitas derrotam Ai. O Senhor disse a Josué, não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos seus homens de guerra partiram para atacar Ai, que é o nome da cidade. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou, com a seguinte ordem: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar na ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Me perdi agora. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa
partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los, e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim se deu esse sinal. Todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida, a fumaça subia da cidade. Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminados naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros das cidades não foram destruídos, pois o Senhor os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre eles levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. Paz, Karina, tudo bem, querida? Agora nós vamos ler o versículo 30, já vamos finalizar esse capítulo. A renovação da aliança do Senhor. Então Josué construiu no Monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Faça um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentarão ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhe tinha dito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim e o outro em frente ao Monte Ebal. Entre os dois grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Gente, o que essa palavra... Tantas coisas nós podemos aprender, nunca desprezar as pequenas guerras, lutarmos, mas principalmente ouvir Deus. Às vezes Deus te deu uma estratégia, em um tempo ela não serve mais. Nosso nível de dependência do Senhor é diário, é todo dia. Jesus, eu falo como na batalha de Jericó, 6 dias vocês ficam quietos, no 7º vocês gritam, não faz sentido. Um Deus que manda 6 dias a gente ficar quieto e no último gritar, não faz sentido para nós. Mas quando você anda com o Senhor, mas se você anda quando a gente anda em obediência, e a gente vai provando da fidelidade de Deus, a gente só obedece.
Eu tô fazendo essa live aqui, eu canso de falar pra vocês. Nunca quis fazer live, não gosto de live, não gosto de vídeo, não gosto de me filmar. Não assisto uma live minha. Porque eu não gosto, não é de mim. Mas eu tenho feito. Antes de ontem eu fui aqui na sorveteria e uma moça atendente perguntou: é você que faz a live? Eu falei: sou eu. E eu não a conheço, não sei se ela é de algum ministério. A gente não sabe onde vai chegar as ordens de Deus. Somente obedeça e viva nessa dependência. Deus, daquela vez eu fui firme e o Senhor pediu para eu ser firme, mas agora é para eu ser firme ou é para eu tratar, né, a minha casa, meu filho com mais amor, é para eu abrigar? Ouça o Espírito Santo todo dia. O que eu faço hoje, Jesus? Nessa guerra que eu estou enfrentando. O que eu faço hoje, o que eu não faço. Isso, e dependência só vem através de uma vida de comunhão com Deus, em oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Vamos orar, papai. Quando nós lemos a palavra, nós somos fortalecidos e despertados. Cada batalha é uma batalha, é um tempo, é uma estratégia. Lá o Senhor pediu para rodear a cidade e ficar calado e depois gritar. Depois o Senhor disse, lá em Jericó não podia pegar nada. Agora nessa segunda podia pegar, porque as primícias já tinham sido ofertadas ao Senhor. Deus me ajuda e ajuda essa pessoa que está aqui comigo na live, que vai estar depois, a te obedecer, a viver essa dependência. O que eu faço, o que eu não faço, onde eu vou, onde eu não vou. O que eu falo, o que eu não falo. Nos ensina a depender. E para nós te ouvirmos, nós vamos precisar orar, nós vamos precisar jejuar, nós vamos precisar ler esse livro sagrado. Nos ajude nas nossas disciplinas espirituais, para nós não vivermos, Senhor, por causa das nossas escolhas. 36 homens morrer por causa da escolha de Acã. Não, Senhor, que nós possamos ser bênção por onde nós passarmos. Eu te agradeço por tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós queremos guardar essa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Amém? Pai, Senhora Andréia, saudade, ideia. Depois você me manda uma mensagem falando se tá tudo bem. Gente, essa é a palavra de Deus. Guarda essa palavra. Ouça, dependa do Senhor. O que Ele disse para ontem era ontem. O que Ele vai dizer hoje é para hoje. Amém? Deus abençoe e amanhã a gente continua. Até amanhã.